Futuro motorista, tudo bem? Hoje o assunto é o exame psicotécnico. Para você que quer a sua habilitação de primeira e sem reprovação, fica comigo hoje que eu vou falar bastante sobre o assunto, tá? O que eu preciso fazer para que eu não seja reprovado no exame psicológico, tá? O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, tá? Quais as taxas, se no caso de reprovação, qual que vai ter que ser a conduta. Então, esse exame, ele é muito importante, né? Ele é um requisito básico, eu não tenho como pular essa etapa. E, inclusive, depois que você for lá na autoescola e se inscrever, o médico psicotécnico é o primeiro passo. Você não inicia nenhuma aula, sendo que eles não conseguem verificar se você realmente tem condições psicológicas para iniciar aí todo o processo de habilitação, tá? Então, se você quer de uma forma correta tirar a habilitação, então esse é o caminho, a minha aula vai servir para você. Se você quer um jeitinho fácil, nem adianta, porque não vai ser aqui que você vai conseguir essa informação. Então vamos lá, vou falar bastante para vocês sobre o assunto. Tá? Meu nome é Francine Sanches, sou instrutora examinadora há mais de 20 anos e sei bastante coisa para fazer com que você consiga realizar todo o processo de habilitação e conseguir de primeira, sem reprovação. Então vamos lá, vamos falar sobre aí todo o processo aí do exame. Sempre que eu estava ministrando aula, né, para os alunos, né, nos exames, né, que eu ministrava, que eu ministro, eu sempre vejo aí a dificuldade das pessoas de pensarem lá em passar no exame ou não, por não ter conhecimento do que estava acontecendo. Então, por isso da importância de você assistir essa aula. Tá? Se você souber o que te espera, fica muito mais fácil de você conseguir ter a tranquilidade e conseguir chegar lá e obter um resultado melhor. Tá? Então, vamos lá, eu vou começar a falar para vocês, eu vou ter que dar uma olhada sempre aqui para poder ver os tópicos e ter certeza que não vai passar em nenhuma etapa. Tá? Eu vou colocando algumas imagens para você durante o vídeo para que fique mais fácil aí a compreensão. Então, existe uma legislação, né? A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, ele é uma lei de 97, tá? Existem algumas partes do código que a própria lei já fala que determinado órgão vai normatizar, que é o CONTRAN. Então, CONTRAN ou qualquer outro órgão, tá? A gente tem aqui, uma resolução, que é a 425 de 2012, que fala, que está atualizada, né, a respeito do exame psicotécnico e do médico, tá? Numa outra aula eu vou falar sobre o exame médico, nessa aula aqui eu vou falar sobre o psicotécnico. O exame médico nós vamos falar num outro momento, exatamente para poder detalhar bem do que está acontecendo, tá? Então, o que eles vão avaliar, né? Quais as condutas que eu tenho que ter, e outra, isso não é para burlar sistema nenhum, tá? Essa aula que eu estou dando para você hoje é exatamente pensando que se você souber o que te espera, fica muito mais fácil para você ficar tranquilo e você conseguir ser aprovado. Tá? A ansiedade, comprovadamente, é alguma coisa que te tira de vários concursos públicos, de vários exames, de vários testes. Tá? Então, por isso, da importância de você saber o que te espera. Tá? Então, alguns itens que eles vão verificar lá no seu exame. Tá? Tomada de informação, processamento da informação e quando eu for colocando as imagens aqui dos testes, você vai entender por que ele coloca esses itens e ele aplica aquele determinado teste. Tomada de decisão. Mas por que será que é importante tomar de decisão, pessoal? Você está transitando, entra um pedaço na frente do carro numa rodovia. Você tem que
tomar uma decisão, né? Então várias situações podem acontecer que ele vai conseguir imaginar qual seria a sua conduta em determinada situação, tá? Comportamento, autoavaliação do comportamento, ou seja, ele vai analisar o seu comportamento, ele vai analisar se você tem consciência do seu comportamento e os traços de personalidade, que muitas coisas mesmo eles conseguem perceber. Tem gente que é tão explícito que ele nem precisava fazer teste, né? Mas eles fazem porque são o procedimento deles no exame. Aí o artigo 6º da resolução, ele fala o seguinte: avaliação psicológica serão utilizados os seguintes instrumentos. Eu não falei os anteriores porque tem artigo aí que ele fala de exame médico. Como eu vou dar uma lista específica, então por isso que eu não falei, eu tô pegando só as coisas mais importantes do psicotécnico, até porque não adianta eu ficar filosofando aqui coisas que não são importantes para vocês, tá? Então ele fala aqui no item 1 da entrevista direta e individual, ou seja, ele vai sentar lá numa sala e vai conversar com você, porque vocês vão ter atividades individuais e atividades em grupo nesse exame, tá? Testes psicológicos que devem estar de acordo com a legislação vigente, que é, por acaso, né, essa resolução, tá? Dinâmica de grupo. Então, você vai ter momentos que você vai falar sozinho com o psicólogo, e você vai ter momentos que você vai estar junto com todo mundo, né? Então ele vai, por exemplo, ele vai falar, olha, agora vocês fazem isso daí. Então eles vão acabar percebendo a sua percepção de estar trabalhando com o grupo. Por quê? Porque você não vai dirigir sozinho. Já ouviu falar isso daí? Você dirige para você e para os outros? Então, à medida que você está lá dirigindo, por exemplo, você vai ter que analisar a conduta do outro motorista, né? Ou de passageiro dentro do seu carro. Então, por isso que fala de atividade em grupo. Se você ali, no momento do seu teste, você fica atrapalhando, você não consegue se concentrar no que está sendo pedido, né? Ele já vai analisar isso daí, tá? Então, não, mas eu não entendi. Não, dá para você explicar de novo? Fica olhando pro colega, o que o colega está fazendo. Então, quer dizer que você não consegue se concentrar em determinada situação em grupo. Você não consegue, você tem que ficar sozinho. E quem não consegue se concentrar na coletividade não consegue dirigir, tá? Ele vai estar analisando isso daí. Muito bem. Escuta a intervenção verbal. Então, você vai estar fazendo determinado exercício lá, exercício não teste, e ele vai falar, olha, agora você para e faz outra coisa. Vocês vão se lembrar, nós vamos falar da maioria dos exames aqui, e você vai entender que é sobre isso daqui que está sendo falado, tá? Então, tem um outro teste aqui, que é a anamnese, que é o quê? É a entrevista, né? Na entrevista, o que ele vai perceber? Então, eu vou falar os itens aqui para vocês, tá? Dependendo das perguntas, o paciente começa a suar. Então, ele vai perceber no conjunto das suas atitudes, tá? Mesmo que for rápido ou que for demorado, ele vai perceber quais são as suas atitudes, dependendo da pergunta que ele fizer para você, tá? Então, elevação do tom de voz. Então, ele vai tocar em alguns aspectos que eventualmente você vai estar nervoso e outra. Por isso que eu tô falando. A partir do momento que você sabe o que te espera, fica muito mais fácil que você vá tranquilamente, tá? Então, você tem todo aquele preparo, né? Para que você vá realizar um teste ou para que você vá realizar uma prova. Eu tenho aqui no canal aula específica a respeito do exame prático, né, do exame teórico, e esses exames aqui que eu tô falando para vocês também, né, ele tem uma preparação. Qual é a preparação que você faz antes, né, por exemplo? Então, no dia anterior, não fica estudando
né? Já começa a estudar antes de iniciar o processo. Tanto para esse quanto para qualquer concurso, tá? Vamos imaginar aí que você está prestando um concurso fora, então dá um tempo, no dia anterior, não mexe com isso daí, né? Fica tranquilo, vai fazer alguma coisa que você gosta, que te deixa tranquilo. Não vai, sei lá, fazer alguma coisa que já te deixa estressado por si só. Não vou dizer que você não vai trabalhar, né? Mas faz a sua rotina normal, mas procura fazer coisas no dia anterior que não te deixa cansado, estressado, né? Então, não, vou desestressar e vai correr 50 quilômetros. Eu não sei se é uma boa ideia, né? Faz as coisas que você está acostumado, mas não faz nada que possa te machucar, né? Te tirar do seu normal, tá? Outra coisa, se alimenta bem. O que é se alimentar bem? Não come nada pesado, porque de repente isso daí dá um revertério né, no seu organismo. No outro dia você vai fazer lá o exame, vai estar com uma dor de barriga, vai atacar o fígado, vai estar com dor de cabeça. Então, come alguma coisa leve, né? Para que tudo dê certo no seu organismo também, dentro da normalidade. Então, se você está acostumado a jantar, janta, mas come alguma coisa tranquila, né? No outro dia acordou, vai também tranquilo, não fica comendo que nem um louco, não come coisa pesada. Normalmente, né, não quer dizer que é regra, mas normalmente é de manhã, e mesmo que for depois do almoço, não come nada pesado, não come nada do que possa te fazer mal. Não esquece de tomar sua medicação, né? Até porque tem aula a respeito do exame médico, você precisa mesmo tomar, porque, por exemplo, lá ele vai aferir a sua pressão, né? Se você tem diabetes, ele vai medir sua diabetes. Então, normalmente é no mesmo dia o exame médico e psicotécnico, então presta atenção nisso daí, né? Toma sua medicação de uso contínuo se você tomar, já vai tranquilo para que esse tipo de coisa ela não interfira, né, no seu exame, né, para que ele seja bem tranquilo. Então você vai tomar sua medicação, você não vai estar com dor de barriga, não vai estar com dor de cabeça. E outra, e se existir essa possibilidade também, sabe o que você faz? Leva um remedinho, né, dentro da mochila, dentro do bolso, né, um remédio de dor de cabeça. Leva água, vai ter lá, né, até porque você vai fazer numa clínica, mas leva um chocolate, né, uma barrinha de alguma coisa, porque se você ficar muito tempo lá aguardando, pode ser que te dá fome, e aí você fica pensando nisso daí, tá? Então, igual um concurso normal, se prepare para que, desde o dia anterior, para que tudo corra bem até no momento que você saiu de lá da clínica, tá? Então, muito bem, eles vão analisar voltando lá, nessa entrevista, que é a anamnese, eles vão analisar vários aspectos, né? Então, elevação da sua voz, lembra que eu falei para você, talvez a pergunta que ele te faça te leve a você ficar nervoso, tá? Então, presta atenção, tá tudo bem. O cara ali, você não tem problema com ele. Se ele tiver te fazendo uma pergunta, é porque ele está te analisando, tá? Então presta atenção nisso daí. Já vai tranquilo para que você faça, porque ele está analisando se você vai ficar estressado com determinadas situações. Lembra, pessoal, que você vai ser xingado na rua, você vai ver gente xingando gente lá na rua, então você vai passar por muita situação de nervosismo, por isso que ele começa a ver isso daí lá, tá? Qual é a sua percepção para você passar algumas raivas no trânsito, tá? Movimentos corporais intensos, então pega lá, ele vai perceber, por exemplo, que você fica batendo o pé. Tá batendo o pé, tá batendo... A mão dificilmente bate, né? Mas chega lá, fica com o bração cruzado, fica com aquela cara feia, fica mexendo o pé o tempo todo, né? Batendo com alguma coisa, fica com a caneta batendo, fazendo barulho. Ele vai perceber movimentos corporais intensos, tá? Ele vai perceber. É claro que se você tiver algum tique, você não vai ser reprovado,
tá? Mas ele vai perceber se isso é nervosismo ou se isso é normal, tá? Agressividade nas respostas. Então, tá diretamente ligado com esse outro aí, elevação do tom de voz. Mas às vezes você não eleva o tom de voz, mas você é agressivo na sua resposta, tá? Então presta atenção. Ele tem algumas perguntas que vai fazer que pode ser que algumas pessoas se estressem, tá? Então, se você passar, se alguém te fechar na rua e vir colidir no seu veículo, então analisar qual que vai ser a sua resposta, presta atenção. Porque, ele tem que pagar, né? Vamos ver se ele vai bater. Então, tudo isso daí você tem que analisar, tá? Que ele vai ver o que você tá falando e ele vai encaixar aqui, nesses aspectos, tá? Dificuldade de resposta. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, ele vai te fazer algumas perguntas que você já tem que imaginar. Então, como que você se porta, por exemplo, se você se envolver num acidente de trânsito. Então, eu vou fazer o que a legislação manda, que é fazer um boletim de ocorrência, se machucar alguém, eventualmente, ou eu ou outra pessoa socorrer. Por quê? Porque isso aí tá junto, né? Tá na lei. Então, quais são as condutas esperadas do motorista sério, do motorista consciente, o motorista que anda dentro da legislação? Então, é isso que você tem que pensar lá no dia do exame, tá? As perguntas que ele for fazer para você não é fora da sua vida de motorista, vai ser lá dentro da sua vida de motorista. Quais são as condutas esperadas para o motorista consciente que anda dentro da lei, tá? Então, se atenta nisso daí. Começar a gaguejar ou trocar as palavras, então, né, se atenta. Profundidade no olhar em situações impostas. Então, se ele te fizer uma pergunta, e se você acabar, se um acidente de trânsito você for machucado, você fica olhando para a cara dele com cara de paisagem e não consegue responder, você travar numa resposta, tá? Então, ele pode colocar aí nesse item, tá? Que você, na profundidade do olhar, você não teve uma resposta rápida, convincente, né? Consciente, então presta atenção. Aí, depois desse exame aí, se você passar na entrevista, então normalmente é antes, não quer dizer que isso vai depender, se já tiver gente fazendo a dinâmica de grupo, pode ser que você chegou, tem gente lá dentro da sala com o psicólogo e tem outro psicólogo fazendo o teste e não dá para entrar, porque é um por vez, então você vai pro coletivo e depois você vai pro individual, tá? Não é regra, qualquer outro, mas um depende do outro. Se você tomar pau lá nos testes, não adianta você passar na entrevista, então tanto faz a ordem, tá? É um conjunto de coisas, uma tá ligada à outra, mas não adianta você passar em uma só, tá? Não tem como ele fazer essa análise que eu disse para vocês agora em coletiva, não tem como. Por quê? Porque no coletivo ele não vai ficar prestando atenção, por exemplo, se você tá mexendo muito a perna, se você tá cruzando o braço. Se tiver 20 pessoas dentro da sala, ele não vai conseguir fazer essa análise. Então, por isso da importância de fazer lá aí a parte individual, tá? Então, eu vou colocar a imagem aqui para vocês. IHS, Inventário de Habilidades Sociais. São 38 situações postas, tá? Do dia a dia, que não adianta ficar falando todas aqui para vocês, tá? Mas são situações postas e que eles vão analisar o que é aceitável, tá? E o que não é. E no conjunto desse teste, ele vai ver se você está aprovado ou não, tá? E no conjunto de todos os testes, ele vê se você está aprovado, tá? Pode ser que você não vá tão bem em um, mas você vai muito bem em outro. Então, no conjunto da análise de todos os testes que eu vou falar para você, você é aprovado ou não. Então, muito bem. Até porque você não vai conseguir, por exemplo, tomar pau em
todas as 38 situações que ele vai colocar nesse teste, tá? Eu não vou colocar todas, eu só vou dar um exemplo para vocês. Então, aqui uma situação. Detalhes, são situações individuais e são situações coletivas, tá? Uma situação aqui individual, ele fala, ao sair do ambiente, despeço-me das pessoas. Ou ao chegar no ambiente, né, eu cumprimento as pessoas. Então, isso daqui ele está analisando o quê? Ele está analisando qual que é a sua conduta junto com o meio, né? Junto com a coletividade. Então, são 38 situações, essa é uma delas que ele analisa. Quando você chega e sai, você é individualista, né? E daí entra naquilo que eu falei para você. Será que o individualista ele consegue ir bem lá em todas as situações que ele vai passar no trânsito, tá? Então esse daí é um. Então o próximo exame aí que a gente vai falar é o ADT, que é teste de administração do tempo, né? Eles vão, qual vai ser a análise? Ele fala, né, que como que o candidato executa uma tarefa num determinado tempo, né? Então, ele vai dar várias questões pra gente, de situações corriqueiras do dia a dia, para ver como você age com pressão. Por quê? Porque são várias questões. Então, se você vai pular de responder, se você vai responder qualquer uma e ele vai perceber, porque tem algumas que já logo de cara não tem nem como você responder uma situação daquela, né? Então, alguns exemplos aqui que ele vai colocar, né? Não planejo o meu dia. Ou outra, esqueço onde eu guardo os objetos. Então, você vê que são situações normais do dia a dia, né? Que pode acontecer. Então, ele vai, às vezes, sim, não, às vezes, frequentemente. Então, essas que vão ser as alternativas que você vai ter que marcar o xizinho lá, tá? Então, ele vai analisar sob pressão, né? O que você vai responder. Vamos ver o próximo aí. Então, essa eu vou colocar a imagem aí para vocês, o raciocínio lógico, né? É o BPR. Então, ele avalia o raciocínio lógico, né? É um modelo que ele vai dar, então, por exemplo, aí um triângulo, um quadrado, um desenho de meio, e aí você vai ter as alternativas, né? Qual que você vai responder que é a da sequência. Então, o triângulo, o quadrado e o de meio aí. Aí vem o quadrado, o triângulo e a bolinha. Então, qual que seria a lógica do próximo, né? Por isso que ele fala de raciocínio lógico. E ele sempre começa, pessoal, do mais facinho para o mais difícil, tá? O normal é você realmente enroscar no final, tá? Mas ele vai pegar mesmo se você não conseguir resolver de todas as fotos lá, as imagens que tem no teste, se você não consegue assimilar nada, então quer dizer que você não tem raciocínio lógico, tá? Mesmo que você passe nos outros testes, se você não tem raciocínio lógico, não é ideal que você dirija. E tem muita gente, pessoal, é brincadeira, mas tem um monte de gente que reprova nesse exame aí, tá? Por quê? Porque o cara não consegue se concentrar. Se você não consegue se concentrar, como você vai fazer para estar dirigindo, para perceber o farol, para perceber que tem alguém buzinando, tá? Porque a buzina é só para fim de evitar acidente, então o cara tá buzinando para ver que tem uma ambulância vindo, tá? Que tem uma viatura vindo, que vai passar no semáforo vermelho. Então, por isso que ele fala de raciocínio rápido, raciocínio lógico, que é a sua atenção, tá? Então, por isso esses testes daí, eles analisam esse tipo de coisa. Então, vamos ver o próximo aí. Inventário de sintoma de estresse. Então, chama LIP, né, esse exame. Então, ele vai ter também várias perguntas aí. E ele vai analisar qual vai ser as respostas que você vai ticar. Então vai ter um hall aí de
não é nem de respostas, né? Na verdade, de coisas de itens que você vai marcar que correspondem ao que você tem. Então, por exemplo, várias alternativas para você marcar. Então, quando você está ansioso, o que você sente? Ou essa semana, o que você sentiu? Então, vem lá marcar cansaço, boca seca, sudorese, insônia. Daí ele fala, semana passada, o que você sentiu? Aí tem as mesmas ou talvez alguma desses itens diferentes. Então você vai marcar sudorese, cansaço, esquecimento de atividades normais do dia a dia, né? Então, o que ele vai analisar disso daí? Daí coloca lá de 3 meses atrás, de 6 meses atrás, ele vai analisar se você tá, e ele vai chegar a uma conclusão no conjunto todo de todos os exames que você fez. Se você ficou nervoso porque você sabia que você ia fazer o teste naquele dia, ou se é uma coisa que você está estressado há muito tempo, né? Se você está tomando medicação de depressão ou alguma medicação neurológica, isso daí tá fazendo diferença, né? Se tá adiantando ou se não tá adiantando, ele vai talvez até indicar você para passar para fazer uma terapia no psicólogo ou para que você passe no médico psiquiatra. Por quê? Porque se você tá, e a conclusão é simples, né, pessoal? Se ele entender que você tá estressado, que você tá passando por um momento de estresse demasiado, não seja interessante para que você tire a habilitação nesse momento, tá? Ele pode te dar um gancho lá de 2 meses, de 3 meses e orientando que você vai passar por um profissional como ele ou até junto com um psiquiatra, que você te dá um gancho desse tempo de 3 meses, de 6 meses, e fala, ó, retorna aqui para você fazer de novo o teste. Tá? Então, e aí você fica parado ali sem poder iniciar o processo de habilitação, né, de primeira habilitação ou de mudança de categoria, tá? Então, essa análise aí de estresse ele vai fazer no conjunto, mas esse é específico para saber como que tá a sua vida. Lembrando, pessoal, que o ideal é você ser sincero. Tá? Você ser sincero porque primeiro que ele vai analisar, né? Ele vai analisar no conjunto dos outros testes. Outra coisa que para sua segurança é interessante mesmo que você seja sincero nas respostas. E nos outros testes, mesmo que você mentir aqui, ele consegue perceber lá se você está fazendo, tá tentando burlar o exame. E aquilo, né? Aí a paulada pode ser maior. O gancho que você pode tomar é maior ainda, é um reteste. Lembrando também que cada vez que você reprova, você paga uma taxa. Porque as pessoas ali, elas não têm convênio com o Estado. E mesmo que você tiver numa CNH social, esse exame, muito provavelmente, você vai ter que pagar, tá? Se você tiver que refazer ele, tá certo? Porque vai te dar gratuidade em um, não vai dar em outro. Tá? Então, toda vez que você reprova e tem que refazer um teste ou uma prova, né, você vai ter que pagar de novo. Então, não é negócio burlar o sistema, porque se ele perceber, e esse é o trabalho dele, né, é só isso que o cara faz, ele sabe muito bem quando a gente está na malandragem. Vamos ver o próximo aí. O G36. Então, é um teste que ele vai ter 36 questões respondidas em 30 minutos. Então, todos os testes eles têm um tempo, né? Alguns que é mais, né, mais acirrado, mas esse daqui ele fala de 30 minutos. E ele é muito parecido com aquele outro, né? Ele vai falar também do raciocínio lógico, é essa imagem que eu vou colocar aí para vocês. Então, ele também é de raciocínio lógico. Ele vai começar bem facinho, né? E vai aumentando a dificuldade dele, exatamente para ver se a gente consegue
passar por algumas dificuldades no trânsito, né? Situações de estresse do dia a dia que a própria função de motorista ela já dá para você, tá? Analogia do tempo de subtração, adição e mudança, né? Então vai ter, por exemplo, um quadrado que ele vai começar com 1, aí o segundo com 2, o terceiro com 3, o quarto ele coloca em branco e daí tem as alternativas. Então o próximo seria 4, né? Tipo um quebra-cabeça mesmo, tá? Começa bem facinho, como eu disse para vocês. Então, a analogia especial de mudança de posição, então vai inverter o desenho. Começa, por exemplo, imagina uma imagem dividida num quadrante. Então, o primeiro quadrante, o segundo vai estar primeiro e segundo, o terceiro vai estar as 3 imagens, no quarto vai estar faltando. Então, a alternativa seria aquele que está que tá faltando o quarto quadrante ali. Então, é isso daí que ele vai ver, o nosso raciocínio, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu falei bastante para vocês sobre o exame psicotécnico. Eu acredito que vocês, sabendo sobre esses exames aí, o que o psicólogo ele vai analisar, né? Quais são os itens pela resolução que ele está cumprindo, ele precisa analisar. O que seria ideal que eu respondesse, o que seria o ideal do meu comportamento, tá? Lembrando sempre que o principal que ele vai analisar é o quê? Agilidade sua, né? O que o motorista adequado, que cumpre a legislação, ele faria, tá? Então, se ele é rápido, se ele é consciente, se ele é centrado, se ele é calmo, tá? Então, tudo isso daí ele vai analisar. A tranquilidade da pessoa. Por quê? Porque a profissão não, né? A atividade de motorista, ela requer muita centralização, né? Muita consciência do que você está fazendo, muita tranquilidade. Então, eu espero que tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm aí sobre o teste, tá? Para que eu responda aqui ou para que seja tema de outra aula, porque o intuito realmente é que essas coisas elas facilitem a vida de vocês, tá? Então eu estou esperando vocês aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar, vamos para frente.